Olá, a paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Josias Jesus. Nós estamos trabalhando uma série de comentários dentro da carta de Paulo aos Gálatas. Nós já tivemos aí um resumo, tá aí em algum lugar no YouTube, dá uma olhadinha nesse canal. É o resumo da carta de Paulo, a introdução da carta de Paulo aos Gálatas. E hoje nós vamos comentar o capítulo de número 1 da carta aos Gálatas. Só para que você tenha uma referência a mais, nós estamos trabalhando, fazendo uso deste livro, da introdução ao Novo Testamento, do Gimel, que influenciou com esse estudo. E também um outro livro que eu estou usando para a pesquisa deste estudo, entre outros, estamos usando o Panorama do Novo Testamento, do teólogo Gundry. Se você quiser adquirir, procura aí que você vai achar num preço bom e você vai gostar desses livros, ok? Então vamos lá. Assim, antes disso, dê um joinha aí no nosso vídeo e se inscreve no nosso canal, porque nós vamos trabalhar alguns temas teológicos que vai ser de grande valia para a sua vida e também de grande valia para a sua igreja, para a comunidade que você faz parte e assim por diante, ok? Capítulo 1 da carta de Paulo aos Gálatas. Capítulo 1. Paulo começa esta carta dizendo o seguinte: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, não da parte de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus que ressuscitou dentre os mortos. Capítulo 1, versículo 1. Nós encontramos no capítulo 1 uma saudação, mas esta saudação, alguns estudiosos concordam, eu também concordo com eles, que esta saudação é uma saudação diferenciada, ela foge do padrão de saudação do apóstolo Paulo. As saudações do apóstolo Paulo são geralmente saudações maiores, mais longas, mas esta saudação é uma saudação curta. Alguns estudiosos, o Gimel, por exemplo, e o Gundry também concorda com essa ideia, acredita que uma das razões pelas quais a saudação de Paulo tenha sido a saudação curta, revela nada mais, nada menos, revela o nível de insatisfação que o apóstolo tinha em relação ao comportamento, à situação da igreja, da região das igrejas da Galácia. Então ele estava tão chateado com a situação que ele já foi direto ao ponto. Ele não enrola muito, não alonga a saudação. Ele é breve, curto, rápido e objetivo. E isto revela o nível de insatisfação de Paulo em relação ao que estava acontecendo na igreja da Galácia. Um outro ponto importante que precisa ser ressaltado aqui nesse comentário é que no capítulo 1, versículo 1 e capítulo 1, versículo 11, deixa muito claro que ele faz questão de dizer que quem chamou ele foi Deus. Paulo, apóstolo de Jesus, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Capítulo 1, versículo 11. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Havia naquela região a ideia de que o apóstolo Paulo era submisso aos demais apóstolos e que o evangelho que ele pregava não havia sido revelado por Jesus coisíssima nenhuma. Que o evangelho que ele pregava, ele havia aprendido com os demais apóstolos. Então isso colocava o apóstolo Paulo não na condição de apóstolo, mas o colocava na condição de só um discípulo. Mas Paulo deixa muito claro, já chega deixando muito claro, o evangelho que eu prego, o evangelho que eu ensino, eu não recebi de homem algum. O evangelho que eu ensino, o evangelho que eu prego, quem revelou para mim foi o Senhor Jesus. Ele faz questão de enfatizar isso, justamente para eliminar, para extirpar, tirar a ideia que os judaizantes estavam tentando implantar dentro das igrejas da Galácia para justamente eliminar a autoridade do apóstolo Paulo. Se eles conseguissem eliminar a autoridade apostólica de Paulo, automaticamente eles estariam também eliminando todo o conteúdo que o apóstolo Paulo passou.
então isso significa dizer que o evangelho estava correndo risco. Foi necessário ele deixar muito claro que o apostolado dele veio de Deus, e que de fato ele foi chamado por Deus e que o evangelho que ele ensinou foi de fato revelado por Jesus Cristo. Capítulo 1 ainda, nós vamos ficar aqui no capítulo 1, versículo 6. Maravilho-me que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro evangelho, mas alguns que vos inquietam querem transtornar o evangelho de Cristo. No vídeo anterior nós falamos que a razão pela qual o apóstolo escreveu esta carta foi justamente para bater de frente com os ensinos contrários à graça de Deus que havia sido inserido dentro das igrejas da Galácia. Haviam pessoas, os judaizantes, a identidade desses judaizantes são trabalhadas, são discutidas ainda, mas a intenção dessas pessoas era acrescentar à igreja da Galácia a circuncisão e também a observação da lei. Eles então começaram a entender que não bastava crer em Jesus, era preciso guardar a lei, era preciso fazer a circuncisão e assim por diante. Nós falamos isso num outro vídeo. Mas Paulo fala, olha, eu fico admirado, estou extremamente admirado que vocês passaram de um evangelho para um outro, que na verdade não é evangelho, é uma estratégia, em outras palavras, é uma estratégia do diabo para poder privar vocês da graça de Deus, privar vocês da salvação. Mas entendam bem uma coisa, Paulo dizendo, entendam bem uma coisa, ainda que um anjo do céu venha aqui e pregue um outro evangelho, diferente do que eu já preguei, diferente do que eu já ensinei a vocês, que ele seja considerado como destinado à perdição, que ele seja anátema. Paulo entra de sola e bate de frente com os judaizantes e com aquela ideia que estava sendo pregada ali naquele lugar. Esse é o conteúdo do capítulo 1. Quando nós olhamos ainda no capítulo 1 e no versículo 11, falando da autoridade apostólica dele, falando da necessidade que ele teve de dizer, de deixar claro que o evangelho que ele prega, que ele estava pregando, não havia sido recebido por homem algum, mas foi de fato revelado pelo Senhor. Ele está deixando muito claro que o que ele diz é a verdade. Ele está deixando muitíssimo claro que o que ele diz é a verdade. E nos versículos seguintes, 13 em diante, ele faz menção do seu histórico de vida. Capítulo 1, versículo 13. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como de sobremaneira perseguia a igreja de Deus e assolava. E na minha nação eu excedia no judaísmo, e há muitos da minha idade sendo extremamente zeloso pelas tradições dos meus pais. Mas quando aprove Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que pregasse entre os gentios, não consultei nem a carne, nem o sangue, nem tornei a Jerusalém, a ter com o que os que antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver Pedro e fiquei com ele 15 dias. Em outras palavras, Paulo está dizendo, olha, eu excedia em prática de judaísmo, eu era fervoroso, eu ardia no fervor do judaísmo. Esse arder era um tipo de zelo que levava a ações extremas, e entre as ações extremas estava também a morte de alguns, igual a questão de Estevão, né? Então ele está dizendo, olha, eu era um zeloso da lei, mas Jesus me salvou, e agora o que prego é a verdade. Eu não aprendi isso com homem algum, eu não fui lá consultar quem era
aprender, sentar aos pés daqueles que eram apóstolos antes de mim, para poder aprender. O que eu aprendi porque foi revelado a mim. O que eu apresento para vocês é uma revelação, e esta revelação é a verdade. Paulo está deixando muito claro para eles. E está deixando muito claro para eles também o seguinte, que no passado ele era zeloso da lei. Então, se ele deixou, ele que era fanático, ele que era zeloso, se ele que era zeloso, fanático na lei, abandonou o judaísmo para poder servir a Jesus, então, de fato, o que ele prega, ele tem uma convicção extrema, e não só convicção, é a verdade, porque somente se fosse a verdade é que, de fato, ele largaria aquilo que ele viveu no passado para poder estar como ele está agora, separado como apóstolo do Senhor. Ele está deixando muito claro que a sua experiência de vida espiritual, a sua experiência de conversão é uma experiência genuína, e o que ele ensina, o que ele prega, o que ele mostra, o que ele mostrou para os cristãos da Galácia é de fato a verdade e que precisa realmente ser estabelecido, fixado na memória dos irmãos da Galácia, para que eles não sejam levados por outros ventos de doutrinas, outros ventos de ensinamento espúrios e falsos. Paulo entra de sola, Paulo entra... para quem gosta de futebol, né? Paulo entra de sola, Paulo entra trazendo a verdade e expõe de uma maneira clara que o evangelho que ele prega é o evangelho da verdade e que ele não aprendeu de homem algum, porque ele não voltou lá para consultar, para aprender dos apóstolos. Ele recebeu do Senhor Jesus. Este é o resumo do capítulo 1 da carta de Paulo aos Gálatas, ok? Capítulo 1, versículo 18. Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver Pedro e fiquei com ele 15 dias. Em 15 dias ninguém aprende nada. Fiquei com ele 15 dias e não vi nenhum dos apóstolos senão Tiago, irmão do Senhor. Acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico e não minto. Ele está deixando muito claro que o que ele ensina é a verdade. Versículo 23, mas somente, versículo 22, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ninguém me conhecia, mas somente tinha escutado, ouvido dizer, aquele que nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus ao meu respeito. Portanto, o evangelho que prego é a verdade, e esta verdade eu não aprendi de homem algum, eu recebi diretamente do Senhor. É o resumo do capítulo 1. É o resumo do capítulo 1. Eu aprendi do Senhor. E agora vocês estão abandonando esta verdade para seguir um outro caminho que não é o caminho da verdade, que não é o evangelho. O que vocês estão seguindo é um engano, é um engodo do inimigo. Ok? Breve resumo então do capítulo 1 da carta de Paulo aos Gálatas. Um forte abraço, fiquem com Deus, até o capítulo 2. Capítulo 2 nós vamos comentar também. Forte abraço, fiquem com Deus.